Pois bem, meus caros, me pediram algumas pessoas que ouvem aqui o canal para eu me identificar, porque o vídeo tem sido reenviado sem a descrição que existe aqui embaixo no canal do YouTube. Então, para aqueles que não sabem, isso é um canal da Voz do Cidadão, que de responsabilidade minha, Jorge Maranhão. Há muitos anos eu faço comentários nos mais variados meios de comunicação sobre os fatos relevantes de interesse da cidadania brasileira, do crescimento e fortalecimento da cultura de cidadania brasileira. E o meu comentário dessa semana é sobre essa matéria da Veja, de capa, da entrevista com o ministro Toffoli, numa semana onde todos os movimentos sociais, milhares e milhares de pessoas nas redes sociais estão convocando para manifestações exatamente contra o Supremo no próximo dia 25 de agosto. E a matéria é equivocada porque ela compra ingenuamente uma versão do ministro sobre o cenário político nacional e a intervenção decisiva que ele acha que o Supremo está tendo com o poder moderador para garantir a chamada normalidade política entre os poderes. Começa, inclusive, a matéria citando Rui Barbosa, o patrono do direito brasileiro, sobre o Supremo como o que tem o direito de errar por último, quando, na verdade, deveria abrir com a outra citação do mesmo Rui Barbosa, que se refere à vergonha do cidadão que ele sente ao ver triunfar as nulidades e a crescer a injustiça no país. Para se arvorar de poder moderador, como o ministro se autoproclama, ele teria de ter a envergadura moral que teve no passado na história do Brasil, por exemplo, o imperador Dom Pedro II, durante todo o século XIX, ou as próprias Forças Armadas, durante vários episódios da República no século XX. Mas, na verdade, o atual Supremo é simplesmente brega, ele simplesmente ignora a cidadania e é presunçosa a sua visão de se considerar como poder moderador, quando, na verdade, ele tem sido um poder usurpador da República. E vamos ver em 5 casos. Primeiro, nas últimas semanas, ele está atendendo arguições de inconstitucionalidade, alegadas arguições de partidos minoritários do Congresso, como no caso último aqui do partido Rede, versus o decreto de publicação de balanços das empresas de iniciativa do Executivo. Isso é um caso claramente interna corporis do Congresso Nacional e que não pode ser assunto de discussão no Supremo ou de aceitação para discussão no Supremo. Que o partido arranje votos e derrube a proposta legislativa enviada pelo Executivo ou defendida pelos partidos do Executivo. Segundo, o Supremo solapa a competência do Ministério Público quando abre investigação contra supostos ataques à honra, chamada honra institucional do Supremo, a revelia do próprio Ministério Público, acumulando aí funções de investigação, investigador, promotor, defensor e julgador, numa única causa, como já foi denunciado. Terceiro, o atual Supremo desrespeita a autonomia do Executivo e caça a investigação de rotina da Receita Federal contra altos funcionários públicos, com movimentações financeiras claramente incompatíveis com seus rendimentos declarados, inclusive 2 ministros da própria Corte. Estão acima da lei? É o caso de se perguntar. Quarto, ocupa atribuições de instância do próprio judiciário a aceitar recursos de segunda instância ou de terceira instância, como no caso último do julgamento da transferência de Lula. E, por fim, quando aceita julgar, pelo que se sabe, 80 mil ações de caráter constitucional altamente questionável, ao invés de recusar 90% delas como ações de competência infraconstitucional e se ater, no máximo, a 10% das mesmas, como já denunciaram inúmeros juristas especializados. Portanto, quer entender a matéria, o equívoco da matéria de capa da revista Veja nessa semana, pense no Supremo
na verdade, não como poder moderador, mas como poder usurpador da República.